Olá, seja bem-vindo ao episódio número 321 do podcast Café Empreendedor. Meu amigo, e hoje a gente vai conhecer a história empreendedora da Softball. É uma empresa de tecnologia lá de São Carlos, em São Paulo, e é focada em serviços aí para grandes players do mercado. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vou lembrar que antes disso, eu sou o Leandro Rodrigues, sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins do @Leituras de Negócios e o Vinícius Juste do @VG Associados, que não pôde estar conosco. Dá um grande abraço pro Vinícius. E vamos lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona, marketing de resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E é claro, também falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade aí na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Fala, dona Érica Martins, tudo tranquilo e sereno? Tá mudo, dá-lhe volume aí. Tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem nos escuta, não tem como saber em que turno é, então sintam-se todos cumprimentados. Muito bem, hoje não é o programa, o programa do aniversário, mas hoje, nesta gravação, no dia que estamos fazendo esta gravação, hoje o Café Empreendedor completa 7 anos. 7 anos, cara, é muito tempo, é muito programa no ar, são mais de 300, estamos gravando hoje 321, são, sei lá, milhares de downloads, então, cara, data muito especial. A gente ainda vai fazer, um programa especial sobre essa data, Érica? Mas legal, a gente não pode deixar passar em branco, aqui, pelo menos durante essa gravação aqui. É verdade, um dia muito especial, 7 anos ininterruptos. Ininterruptos. De produção de conteúdo na área de empreendedorismo, gestão e negócios, Uma marca bem interessante, porque muitas vezes começar não é difícil, Em alguns casos, Em outros casos é difícil, mas enfim, geralmente, mas para começar podcast, que são projetos geralmente que nascem, de interesse, de paixão, desse tipo de coisa, é bem prazeroso, Até que, como em boa parte das coisas na vida, fazer essa manutenção, ter a consistência, não se entregar pro cansaço, não desistir e ficar sempre, tentando produzir coisa nova, isso sim é desafiador, Então, acho que vale a pena salientar, que são 7 anos ininterruptos de Café Empreendedor. Com certeza, cara, eu vejo esse número, 321, sério, é uma satisfação, assim, absurdo, que, pelo menos que me gera olhar, lembrar, enfim, e olhar um pouco para trás, que há 7 anos eu tava lá com o Jean Quadro, lá no estúdio da Rádio Cultura aqui da região, e a gente fazendo um programa sem falar nada pra ninguém, e, vamos fazer um programa de empreendedorismo, vamos e começamos. Enfim, a gente vai falar mais nas cenas dos próximos capítulos aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a história do Café Empreendedor. Mas muito bem, vamos puxar o nosso bate-papo de hoje aí, a gente vai conhecer a história da Softball, E pra falar sobre ela nós trouxemos os poderosos. Muito bem, então, gurizada, para comentar um pouquinho sobre a história aí da Softball, nós trouxemos os cofundadores da empresa, o Gustavo Kobayashi e o Jorge Tamanaka, Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café Empreendedor, E antes de mais nada, nós sempre pedimos aos nossos poderosos para contar um pouquinho da sua trajetória, quem são, sejam bem-vindos. Muito obrigado, Leandro, Érica, um prazer estar participando aí diretamente do podcast, a gente já conhecia, já tinha ouvido falar bastante, então acho que é um prazer a gente estar participando aí diretamente, tá podendo contar um pouquinho da nossa história também, acho que o Jorge se apresentando aí também, acho que a gente pode começar falando um pouquinho, mas queria agradecer bastante a oportunidade e dar os parabéns aí também pelos 7 anos de podcast, uma honra estar podendo participar num dia especial para vocês aí. Show de bola. Obrigada. Bom, pessoal, vou iniciar aqui. Eu acho que, primeiramente, também meus parabéns para vocês. Acho que 7 anos trazendo um conteúdo tão relevante é para poucos e muito legal que vocês tenham conseguido fazer isso durante tanto tempo. Então, meus parabéns aí para vocês. Obrigada. Bom,
falando um pouquinho, assim, de história, acho que eu falando um pouquinho sobre mim, eu sou natural de Bauru, que é outra cidade aqui do interior de São Paulo. Nasci, cresci lá, em 2015 mudei para São Carlos, mudei para estudar, vim aqui para estudar engenharia civil na USP de São Carlos. Fiz engenharia civil por 2 anos, em 2017 vi que para mim o mundo era muito maior, que eu poderia trabalhar em uma área super bacana que é a ciência da computação. E foi então que eu me converti, em 2017, eu me mudei ainda dentro da USP São Carlos, fui fazer ciência da computação, foi onde que eu aprendi muita coisa. Sou muito grato por tudo que aprendi lá dentro do ICMC, na USP, então é um instituto incrível. E foi onde que eu conheci o Gustavo, foi onde que a gente viu que o cenário de tecnologia do Brasil era precário, ainda é, e que a gente poderia, com a visão que a gente tem, com o conhecimento que a gente angariou, e construir algo diferente, construir algo que eu conseguisse, de fato, mesmo que numa pequena parte, transformar o cenário de tecnologia que a gente tem. E hoje, trabalhando com grandes empresas, a gente se sente muito realizado nisso. Obviamente que sempre procurando mais, mas em 2018 foi quando a gente decidiu de fato abrir uma empresa e conseguir colocar a mão na massa e perseguir esse desejo que a gente tinha lá atrás. Mas é isso, daí não sei se você tem algo a acrescentar aí também dentro desse comecinho aí. Não, legal. Bom, da minha história também, eu sou natural de Ribeirão Preto, né? Então eu nasci, fui criado lá, tudo. É uma cidade maior do que a São Carlos, então até a vinda para São Carlos foi uma coisa diferente, assim, né? Que estava acostumado com uma cidade um pouco maior. E vir para São Carlos, assim, foi uma experiência muito legal, porque é uma cidade muito mais voltada para a universidade, principalmente quando você está lá naquele meio em específico, né? Onde você tem a USP, você tem a UFSCar, é um negócio mais estudantil. E acho que é um negócio que te faz se sentir mais à vontade também, no sentido de explorar ideias novas, tá conhecendo um pouco disso. Então a faculdade tem um papel, acho que muito importante nesse sentido também, que nem o Jorge comentou aí, uma coisa que a gente se conheceu lá, é um ambiente muito legal nesse sentido. A USP, ela é muito, 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 assim, rica em termos de conhecimento, do que você consegue explorar lá dentro. E aí, a partir disso, a gente começou a empresa mesmo, né, e veio com essa visão realmente de estar construindo alguma coisa um pouco diferente, que a gente sentiu que faltava um pouco no mercado, que um pouco além dessa questão da execução propriamente, né, de estar desenvolvendo algum produto digital, simplesmente executando, enfim, alguma coisa que a gente pudesse realmente estar contribuindo em termos de ideia mesmo, e estar dando um direcionamento para as pessoas, que elas realmente pudessem estar aprendendo junto com a gente, né, como a gente constrói alguns produtos de grande valor. Então acho que tem sido esse um resumo da nossa trajetória aí. Cara, e deixa eu perguntar um negócio pra vocês aí. Agora o seu Vinícius tá chegando aí, seja bem-vindo, seu Vinícius. Mas, gurizada, é o seguinte, vocês tinham alguma experiência de empreendendo antes? Tiveram algum outro negócio, alguma coisa assim? Não, vamos já direto assim para o próprio negócio? A gente não teve experiência, e isso é algo que a gente sempre comenta muito, que foi o nosso tendão de Aquiles, mas ao mesmo tempo foi a nossa vantagem competitiva. Porque, de fato, a gente não teve experiência anterior, e isso fez com que a gente batalhasse muito em algumas coisas que talvez, se a gente já tivesse essa experiência em outro lugar, a gente já teria esse conhecimento, já teria essa visão de como fazer as coisas, mas por outro lado foi uma vantagem pelo fato de a gente ter construído tudo do zero e eliminar alguns vícios que a gente sabe que na indústria existe, em termos de como fazer um produto de qualidade, como trazer para o consumidor algo que realmente dê valor a ele. Então, foi muito da nossa concepção, dos nossos princípios básicos de trazer um bom produto, trazer um produto de qualidade e construir os processos em torno dessa visão, que fez com que a gente trouxesse algumas vantagens competitivas que a gente sabe que no mercado hoje é muito raro. O Brasil é um país muito rico, muito diverso, mas com serviços muito ruins ainda. E foi nesse nicho que a gente conseguiu entrar e não tendo essa experiência, por um lado foi ruim, mas por outro lado também permitiu que a gente construísse algumas coisas diferentes. Cara, e quando vocês criaram o negócio, começaram a Softball, como é que foi, assim, já tinha uma ideia sobre a empresa? Como é que ela foi surgindo, assim, na vida de vocês? Primeiro surgiu a necessidade lá do cliente, ou vocês foram oferecendo para o mercado? Como é que foi? Como é que se deu essa dinâmica na arrancada, assim? Eu já ia perguntar uma coisa bem nesse sentido, Leandro. Eu ia pedir para os guris contarem como é que foi o primeiro cliente. Legal. Que é a grande hora, né? Bom, ok, tomei a decisão, organizei os recursos, estou aqui, mas
começa de fato a existir a partir do primeiro cliente, né? Então, Legal. conta pra gente, né, e para os ouvintes aqui, para quem acompanha o podcast, como é que foi esse espaço, né, entre, vamos lá, vamos tirar a ideia do papel, né, e, de fato, né, o que a gente pode chamar de um MVP, ou alguma coisa nesse sentido, assim, que validou mesmo o que vocês estavam propondo. Legal. Acho que é uma pergunta bem legal, porque assim, a gente, desde o início, né, sempre teve um olhar muito orgânico para as coisas, assim. Então a gente sempre foi numa linha de realmente estar construindo, falar no passo a passo. E quando a gente decidiu, né, que a gente ia estar iniciando a empresa, a gente não sabia por onde começar. Então, que nem você comentou, Leandro, não foi no sentido de vir uma demanda e a gente construir uma empresa em volta dela, né? Foi mais no sentido de a gente ter uma visão, a gente ter um objetivo e a gente sabe que isso pode ter um valor para o mercado, então a gente queria construir uma empresa e ir atrás de demanda efetivamente. Então, até a nossa história, ela nasce um pouco ligada na questão da faculdade, que a gente tinha alguns amigos que participavam, por exemplo, dos jogos universitários, essa parte de organização de eventos, por exemplo. E a gente sabia que tinha algumas aplicações nesse sentido, enfim, e que a gente poderia, às vezes, estar trazendo uma experiência melhor nesse aspecto, né? Então, começou com a gente tentando entrar um pouco nessa questão de estar promovendo e ajudando as universidades nesse sentido a se organizarem. Então, foi algo que nasceu a empresa e a gente estava tentando buscar participação. E a gente, inclusive, assim, né, ficou um tempo tentando entender como a gente poderia estar entrando nesse sentido, tentando entender um pouco desse mercado, porque é um mercado que realmente movimenta dinheiro nesse sentido, né, mas assim, não é um mercado muito explorado, eu acredito, pelas empresas, né. Então a gente começou a tentar entender um pouco disso, e mais ou menos nesse mesmo período, assim, a gente participou de um evento, que foi um hackathon, que o próprio Novolab, que é onde a gente fica dentro hoje, que organizou, e nesse sentido, esse hackathon, ele acabou trazendo pra gente, a gente teve uma participação aí de grandes empresas como a Elo, a GetNet, e foi um hackathon que trouxe muita visibilidade pra gente, a gente ganhou esse hackathon, então teve um grande desafio nesse sentido, né, a gente acabou participando e a gente criou uma solução lá, super destaque nesse sentido, né, e a partir disso a gente conseguiu efetivamente estar tendo uma visibilidade, e nesse sentido a gente começou a trabalhar com algumas empresas e foi aí que acabou surgindo a primeira oportunidade da gente fazer um primeiro projeto, né, então se o Jorge quiser comentar um pouquinho também. Eu acho que é isso, eu acho que até comentando um pouco e agradecendo, acho que o Novolab foi sempre um espaço muito bacana pra gente, foi um espaço que permitiu com que a gente tivesse contatos, conhecesse pessoas, e o Hackathon com certeza não foi o start da empresa, mas foi o start, como a Erika bem pontuou, do primeiro cliente, da primeira visibilidade, e aí de fato que começa a empresa. Eu acho que tem esses dois lados mesmo. Cara, fala um pouquinho desse espaço que vocês convivem aí, o Novolab. É isso? Isso, o Novolab é um hub de inovação e aqui a gente tem empresas fantásticas aqui dentro. Tem desde iFood com a Movile também, então todas as empresas do Grupo Movile, Simpla, entre outras. Tem o Luiza Labs aqui também. Tem o Santander super grande aqui, acho que com 300 posições de pessoas de tech. Enfim, tem uma infinidade de empresas só topíssimas, top of mind aí da galera aí no Brasil inteiro. E aí, como é que vocês... Só aí dentro, cara, já deve rolar imagino eu, assim, né? Já deve rolar uma troca de cliente, de parceria, de necessidades, que é um absurdo. Só batendo de porta em porta, bem dizer, assim, já faz um monte de negócio, né? Não só isso, eu acho que além das empresas que tem aqui, passa muita gente aqui, todos Sim. os dias, de diversos lugares, diversas cidades, estados, e só disso, só das pessoas que passam, além das pessoas que são residentes, já dá um networking tremendo e que com certeza foi um boost super grande dentro da nossa trajetória como empresa em si. E nessa época aí, a empresa de vocês era basicamente vocês, né? Ou vocês já tinham mais um corpo, assim, ou conseguiram executar o serviço, tiveram que contratar? Como é que foi esse primeiro projeto aí? Não, naquela época éramos só eu e o Jorge, inclusive a gente ficou assim por um tempo, né, a gente, como eu comentei, sempre pensando nesse crescimento orgânico, então durante mais ou menos um ano de empresa aí, eu e o Jorge a gente acabava executando bastante dos serviços, e a gente começou aqui no Novolab também, assim, né, então a gente começou com 2 posições lá, éramos eu e ele, era uma posição compartilhada que a gente ficava,
E assim, ao longo do tempo a gente foi evoluindo, foi trazendo mais pessoas para a equipe, né? Então, conforme a gente foi pegando projetos mais interessantes, foi trazendo pessoas mais legais também. E aí, nesse sentido, a gente foi evoluindo, né? Então, a gente chegou a ter uma salinha no Novo Lab, que cabiam 4 pessoas, depois a gente pegou 2, 3 salas, e aí era engraçado que assim, eram 3 salas separadas, né? Então a gente ficava sempre cruzando lá o ambiente, tinha que ficar andando de uma sala para outra, dependendo de quem que você ia falar. E aí depois a gente acabou evoluindo e pegando essa sala que a gente está hoje, que aí ela assim é uma sala maior, é uma sala unificada, né? Então todo mundo fica no mesmo lugar. Então é uma trajetória que assim realmente foi um crescimento, vamos dizer, passo a passo mesmo, né? Não foi uma pessoa que foi entrando. E quem vê, talvez pense que isso foi em questão de alguns anos, mas isso foi em questão de 6 meses, 8 meses. Então foi algo que pra gente também foi muito rápido, foi uma sala atrás da outra e do nada a gente também estava em outro lugar, então foi super, super rápido. E atualmente, qual é o tamanho do time de vocês? Como é que hoje tá? Hoje a gente está com 25 pessoas dentro da equipe, trabalhando full time, e super bacana. Se compararmos com março do ano passado, de que só tinha eu e o Gustavo, é uma evolução tremenda aí. E vamos falar ainda um pouquinho de início, né? Uma coisa que eu gosto muito de perguntar sempre quando a gente vai ouvir história empreendedora, né? De quem tá contando. Quando vocês falaram, acredito que tenham compartilhado com familiares, com amigos, enfim, né? A ideia de, bom, a gente vai abrir um negócio, a gente teve uma ideia, vai tirar do papel, receberam apoio, não receberam apoio, né? Tiveram que, enfim, acreditar e né, no que queriam mesmo ir. Como é que foi essa questão do suporte emocional, né? Como eu falava no início, a questão de manter, né? Eu falava no início sobre a questão do café aqui, que 7 anos ininterruptos, né? Para mim, o destaque está no ininterrupto. E aí, da mesma forma, manter, porque, ok, tirar a ideia, acho que tiver essa experiência no hackathon e tal, né, algumas coisas que de fato dá uma motivação, mas e aí, né? Como é que era no background? Tinha apoio, não tinha apoio, né? Foi uma decisão, foi um voo mais solo, ouviu muito conselho para não ir, para não tirar a ideia do papel, para fazer um concurso, para procurar um outro emprego. Como é que foi? Você estava na faculdade, né? Bom, eu acho que eu tenho uma história engraçada em relação a isso, porque de fato quando a gente decidiu sair da faculdade, e eu falei, vamos trancar, e a gente trancou de fato a faculdade, eu falei, não vou contar para os meus pais. E eu não contei. Eu entendo porque a minha mãe, ela nasceu em sítio também, ela saiu do sítio para fazer uma faculdade de enfermagem, e foi bastante ela batalhou bastante, né? Tinha que pegar o ônibus, etc. Então, para ela e para o meu pai, eu entendo que a faculdade foi um grande diferencial, foi o que mudou, assim, na vida deles, né? Ter o ensino superior. E eu entendo que para eles também, para mim, isso seria um caminho super natural, fazer o ensino superior, se graduar. Então, eu acho que seria um impacto muito grande. Eu falei assim, não vou contar, eu vou. E a gente vivia na base do cartão de crédito. Então, tinha o cartão de crédito, tinha meses que a gente ficava sem dormir e era difícil deitar e colocar a cabeça no travesseiro, sabendo que você pagou a fatura, mas você tem que usar a próxima fatura para pagar a próxima fatura, até que em algum momento tem que dar certo, isso tem que dar certo, e em certo momento consegui pagar minha fatura do cartão de crédito, mas sim, teve esse momento que eu falei, não vou contar, eu vou esperar dar certo, então quando der certo, eu conto e vai dar tudo certo, mas quando eu contei também foi super tranquilo, meus pais super entenderam, sabem que talvez o filho deles não, acho que talvez tenha um parafuso a menos, mas conseguiu aí superar os obstáculos, mas foi um período bem difícil, bem preocupante, assim. No meu caso também, assim, meus pais, eles vieram de uma infância com muito pouco recurso, assim, né, então minha mãe, por exemplo, ela ia muito em mercado para pegar comida vencida para comer, então foi uma infância bem difícil nesse sentido. Meu pai também veio do sítio, coisa nesse aspecto, então também não tinha muito acesso, e para eles também a faculdade foi uma coisa que, assim, acabou aproximando eles conheceram na faculdade, e assim, acabou que deu uma transformada na vida, né, então eles conseguiram uma faculdade, conseguiram começar a trabalhar, eles trabalham no ramo de imóveis, né, então com venda de imóveis, e assim, eles conseguiram transformar a vida deles a partir disso, então hoje eles são bem de vida, né, então não passam dificuldades
clientes nem nada. E quando eu até estava na faculdade, eles que obviamente me bancavam aqui, então na época eu decidi contar para eles, né, de um caminho um pouquinho diferente do Jorge, assim, eu peguei e falei, não, eu vou conversar com eles sobre isso. E eu lembro que no dia que eu falei pro meu pai, até tava com meu pai e minha mãe, eu contei para eles, e meu pai ele pegou e falou assim, eu não aceito assim, né, não dá para fazer isso, não dá para sair, até porque assim, tudo que eles batalharam, né, para eu poder entrar na faculdade também. E eles na época, eu lembro do meu pai estar falando isso, mas logo na sequência, eu lembro que a gente sentou para conversar bastante, minha mãe e meu pai perguntaram, né, se realmente era o que eu queria para minha vida, se realmente era um sonho que eu estaria indo atrás. Eu lembro de ter falado que eles não tiveram a oportunidade de ir atrás de um sonho, né, mas ainda bem que eu tive eventualmente de ter esse, entre aspas, conforto. Então assim, foi na época uma coisa que a gente conseguiu decidir junto, eu consegui falar com eles, conseguimos concordar junto que daria para tentar assim. Mas eu acho que nesse sentido acabou gerando muita pressão também, né? No sentido de que tinha que dar certo, porque era um risco que a gente estava tomando, estava indo atrás de um sonho, mas você não vai fazer isso por nada, né? Então você realmente quer que realmente funcione, que você realmente consiga atingir seus objetivos. Então a gente concordou lá no início, a partir daí eles me apoiaram muito também, então tive o apoio deles ao longo do tempo aí que a gente estava no início da empresa, né? Eles acabaram me auxiliando bastante também. Meus pais, como são empreendedores também, né, passaram por algumas dificuldades nesse sentido, sabem como é essa vida, tiveram alguns conselhos para dar também. Então foi um caminho assim que gerou bastante ansiedade, mas que eles auxiliaram bastante nesse processo, em termos de estar confiando, depois que a gente alinha essas coisas, estarem dando a motivação aí também necessária. Então foi uma coisa muito boa para mim. Muito joia. E me digam uma coisa, contem pra gente, em algum momento, durante a trajetória, deu arrependimento da escolha? Pausa eu dramática. vou falar por mim, eu vou falar por mim aqui, eu acredito que não, que acho que, assim, de tudo que a gente vive hoje, né, do nosso dia a dia, de estar podendo ver nossos produtos impactando a vida das pessoas realmente, poder ver o que a gente está trazendo de transformação, desde quando a gente começou com empresas menores até hoje, que a gente tem impacto em empresas grandes, e isso chega em muita gente em muito pouco tempo. Eu acho que a satisfação disso, assim, é indescritível mesmo, sabe? De você estar no lugar, eventualmente, eu sempre comento às vezes, né, que você tá no lugar, você tá com um computador, você tá lá com o seu teclado, e é você ali, né, o seu pensamento, e você consegue criar alguma coisa que vai impactar a vida de muita gente, que muita gente vai estar efetivamente usando, que vai estar no dia a dia dessas pessoas. Então acho que essa sensação de, às vezes, você conseguir concentrar suas ideias, conseguir reunir algumas pessoas e juntos vocês discutirem, criarem alguma coisa simples que seja, né, ali, e isso tá chegando em muita gente, tá gerando impacto, eu acho que isso pra mim tem um valor, assim, muito grande. Então, pra mim valeu com certeza a pena, eu faria a mesma coisa. Eu acho que todo momento tem momentos difíceis, momentos mais fáceis. Acho que dentro, pra mim, na minha visão, o mais gratificante do dia a dia, e com certeza faz com que eu não me arrependa de ter seguido o caminho que a gente seguiu, de fato conseguir implementar dentro da empresa uma cultura super bacana, com pessoas que entendem muito do que fazem hoje. Então, para resolver um problema em comum, então a gente tem problemas de empresas com 100 mil funcionários, 200 mil funcionários, e que a gente está lá para resolver. Então é uma equipe de 25 pessoas muito boas, pensando juntas e contribuindo com ideias para de fato resolver esse problema. Então acho que tá cercado por pessoas tão bacanas, tão qualificadas, é o que todo dia me faz acordar e falar, poxa, eu vou dar o meu máximo com esse pessoal, e a gente vai conseguir chegar num ponto em que a gente vai resolver um problema que talvez uma empresa gigantesca esteja batalhando para resolver, e é super bacana isso. Cara, o que eu quero perguntar para vocês justamente é isso, né? Quais os problemas, né? Qual é o foco de trabalho? A gente falou muito do desenvolvimento de tecnologia, mas o pessoal que está ouvindo muitas vezes não, beleza, é aplicativo, não, é software, o que é? E aí, se tu puder ter algum exemplo para os nossos ouvintes, daqui a pouco, o aplicativo que vocês usam do banco tal, a gente que fez, sei lá. Cara, eu acho que é mais do que aplicativo e mais do que uma plataforma web. A gente sempre fala que aplicativo, web, uma outra aplicação desktop é um meio. A gente é a construção da forma como a gente vai entregar o nosso trabalho. A gente trabalha muito com a questão de
conseguir olhar para o modelo de negócio, conseguir olhar para as regras de negócio de uma empresa, entender como a tecnologia vai entrar lá. Se tem processos, se tem coisas que podem ser otimizadas e a tecnologia está lá para ajudar, é aí que a gente vai atuar e vai aconselhar da melhor forma de como a tecnologia pode entrar, fazendo sentido para a realidade do cliente, para a escalabilidade que o cliente precisa, para a disponibilidade que ele precisa. Então, nunca é uma questão só de chegarem com a demanda e a gente fazer o desenvolvimento. Nunca foi isso e acho que não é nossa essência. De exemplos, eu acho que dentro de vários grupos a gente atua com análise de dados para prever a forma mais otimizada de utilizar alguns recursos, tanto em recursos de analisar os dados dos clientes e propor as melhores recomendações de produtos. Acho que o Koba até pode citar um projeto que ele mesmo teve atuando muito de perto com uma marca que é conhecida, acho que por todo mundo aqui, que é a Lupo, e que esse ano a gente conseguiu, junto com eles, um reconhecimento super bacana na área de tecnologia. Então, eu passo a palavra aí para o Koba. Acho que, assim, o nosso objetivo, acho que a Jorge comentou com relação ao meio, né, assim, a gente até comenta às vezes, né, então o que vocês fazem? A gente trabalha atingindo esses objetivos, né? Então a gente comenta muitas vezes que o que a empresa precisa é chegar com um objetivo e como a gente vai criar os meios tecnológicos para a empresa bater esses objetivos, né? Então, no caso da Lupa aí, um case bem legal que o Jorge comentou, eles têm um canal de venda, né, que é o e-commerce deles, e assim, era uma coisa que você comprava, demorava alguns dias úteis para você receber o pedido em casa. Então, tem um tempo aí de espera, né, para o cliente. E aí eles vieram com esse objetivo de estar diminuindo esse tempo também, e aí juntos, né, pensando numa solução, a gente auxilia em toda parte, desde parte técnica, desde entender como funciona efetivamente o modelo de negócio deles, onde eles têm capilaridade, enfim, então a gente auxilia nesse sentido de fazer essa análise, de trazer nossa visão, tanto de negócio mesmo, de como isso vai funcionar, de como vai ser a experiência do cliente, de como vai ser o técnico disso também, monta essa infraestrutura, então executa de fato todo o desenvolvimento necessário para isso e entrega o objetivo. Então no caso a gente conseguiu reduzir aí, dependendo da localidade que você tá, de dias úteis, então de 5 a 7 dias úteis aí de entrega que eles pedem no e-commerce para algumas horas úteis. Então você compra o produto, você recebe eventualmente no mesmo dia ou no dia seguinte. Então uma melhora de experiência assim, muito grande, por exemplo. E acho que é um exemplo que ilustra bem o nosso modelo de trabalhar mesmo, de estar entendendo o objetivo do cliente, de estar entendendo um desafio que ele tenha, por exemplo, e a gente está buscando meios, buscando formas de usar a tecnologia para resolver e cumprir esses objetivos. Tanto é que, até pensando nos objetivos que a gente traça para nós mesmos, o prêmio que a gente recebeu, o reconhecimento que a Lupo recebeu, né, com a nossa parceria, foi de fato um prêmio de experiência do consumidor. Não foi um prêmio de tecnologia de fato. Então, de uma infraestrutura de tecnologia, mas foi da experiência, que é de fato o que a gente quer atingir. Não é fazer infraestrutura por fazer infraestrutura, tecnologia por tecnologia. Mas é que, de fato, na linha final, qual é o impacto que a gente tem na última ponta da nossa solução. É aí que está a virada de chave. Pessoal, boa noite. Desculpa entrar no meio do programa. Eu estou aqui isolado, acabei finalmente pegando Covid. Tá com o bichinho, rapaz? Depois de 3, 4 isolamentos sem estar positivado, agora estou. Pessoal, estava prestando atenção no que estavam dizendo e acho que a minha dúvida que gerou aqui é: vocês constroem, então, essas ferramentas, essas necessidades para ligar esse objetivo, essa necessidade do cliente, ou vocês fazem também pontes com outras soluções que podem agregar e fazer essa ponte, né, entre o problema e o resultado final? Acho que depende muito, né, assim, da solução. Via de regra, quando envolve tecnologia, a gente consegue fazer o desenvolvimento, né, da solução como um todo, assim. Mas onde faz sentido, a gente acaba conectando o parceiro também. Então, por exemplo, meios de pagamento, eventualmente, faz sentido a gente trazer um player e tá conectando ele na solução como um todo, porque a gente vai ganhar velocidade e a gente vai conseguir sair no mercado mais rápido. Então, assim, depende muito da necessidade do projeto, depende também da especificidade, né, de quão específico é determinada tecnologia, de onde o cliente quer chegar, ou a gente trazer o profissional adequado para estar encaixando lá e estar desenvolvendo junto, a gente trazer uma empresa que seja especializada nesse sentido e estar atuando em conjunto no projeto também. Então depende muito do caso, mas assim, via de regra a gente consegue ter uma atuação bem ampla e estar trazendo um produto bem completo com os nossos recursos internos mesmo, tá? Então, que geralmente acaba indo nessa linha.
E dentro do Hub vocês têm essa facilidade absurda aí de ter esses parceiros muito próximos, né? Exatamente, já teve um case uma vez que a gente precisava de análise de dados financeiros em termos de estar trazendo, por exemplo, análise de score, análise de crédito, coisas nesse sentido. E é uma coisa que não fazia sentido a gente pegar uma solução assim, desenvolver algo do zero nesse aspecto. Então era uma necessidade do cliente, a gente, através do Hub, chegou numa empresa que era especializada nisso, atendia também grandes players, tinha uma experiência bem grande, analisava dados em quantidade massiva e até gerava questão de inteligência. E aí, juntos com essa empresa, a gente pega e começa a desenhar uma solução para estar entregando. Então, eventualmente acontece sim da gente ver uma coisa comum, né, da gente estar utilizando o Hub ou para chegar em alguma conclusão em conjunto e estar apresentando para o cliente, ou estar entrando no projeto em conjunto. Então, é uma coisa que o Hub possibilita, né, para a gente, com uma infinidade muito grande de possibilidades. Cara, tu sabe que isso que vocês estão falando, assim, né, desse exemplo, assim, pra mim é o segredo da prestação de serviços, né? Eu tenho aqui a agência de publicidade, o Vinícius trabalha com a gestão de pessoas, com a parte da terceirização do BPO financeiro e tal. E, cara, o que eu vejo, assim, tipo, mais comum é, muitas vezes o cliente ele vem com uma determinada demanda ou ele acha que tem uma demanda, né? E muitas vezes a gente demora a entender o objetivo que ele tem com aquela ideia e tudo mais, para conseguir transformar numa solução que muitas vezes não é pontualmente o que ele quer, mas né, nessa construção, nesse desenvolvimento que a gente vai entendendo, vai percebendo, vai conseguindo sacar do cliente qual é o objetivo final, né? E aí sim a gente apresenta a solução mais adequada. Mas eu vejo que muitas vezes a gente tem vamos dizer, esse problema, assim, né, de ter que, bom, a demanda que está vindo é essa, mas, cara, talvez não seja esse efetivamente o projeto que a gente vai executar no fim, né? Mas esse processo de entender para a parte de serviços, cara, para mim é o segredo do negócio. É tu poder entender muito bem qual é a necessidade do teu cliente, né? Eu acho que para todo negócio. Eu só comentar que muitas vezes é tu ajudar o cliente a saber o que realmente ele precisa, né? Deve acontecer bastante isso com vocês. Sim, acho que para toda empresa é fundamental você aprender a dizer não para algumas coisas, entender que você tá no seu momento, então talvez não seja o momento que você vai fazer aquilo e você vai focar no seu principal, em outro core do seu negócio. Então, saber dizer não também é uma parte essencial aí da trajetória para entender qual que é o seu fit dentro do mercado. Cara, eu acho que até a gente botou uma dessas últimas frases, gotas do Café Empreendedor, alguma coisa assim, era justamente nesse ponto aí, né? Saber dizer não. Cara, como é importante pra tu manter o foco. Acho que foi agora no final de semana no Instagram a gente fez uma enquete e tal, e aí veio essa questão do dizer não, e cara, como te ajuda a ficar no foco do teu negócio, do teu objetivo, onde tu quer ser reconhecido, né, e assim por diante. Porque, cara, isso que a gente está discutindo aqui é o legal para quem tá ouvindo do outro lado lá, muitas vezes são empreendedores de outras áreas e tal, mas pegam esse nosso bate-papo e transformam em resultado, né, transformam em ação, em alguma mudança, né, gerencial aí do seu negócio, né. Sim, e quando você tá... Pode falar, Koba. Não, eu ia comentar só que assim, isso é uma coisa que a gente percebeu, assim, né, a gente, que nem a gente falou, ele começou do zero, foi construindo, assim, então eu lembro que para os primeiros clientes, quando às vezes ele fala, não, eu quero isso daqui, eu quero ABC. E às vezes você não vai, no primeiro momento, ter o conforto de desafiar eventualmente esse cliente e falar, não, às vezes é melhor a gente, existe D, e se a gente pensar em utilizar D, como a gente desenha isso junto, né? Então, às vezes, no primeiro momento, a gente acaba indo muito no sim, vamos fazer exatamente o que ele está pedindo, a gente não pode desafiá-lo de forma alguma, né? E que às vezes a gente percebe que lá atrás, assim, a gente poderia ter entregue eventualmente um produto melhor, de certa forma, poderia ter construído um caminho diferente, que ia ter mais valor para o cliente e que não era o que ele queria, assim, ele chegou querendo ABC, mas que a gente entregasse D ia fazer mais sentido para ele. Sim. E eu percebo que hoje, assim, a grande mudança realmente foi a gente aprender isso, e hoje, assim, né, de acordo com os projetos que chegam, a gente sempre traz esse processo de, beleza, então o projeto ele é dessa forma, mas e se a gente olhar para esses outros aspectos? E com isso a gente consegue agregar realmente muito valor na cadeia de desenvolvimento e consegue chegar num produto que realmente faça muito sentido, né, para o cliente final, e ele vê nesse sentido também o quão isso vai transformando o produto, né? Então a gente está muito acostumado a fazer teste, então assim,
começou a desenvolver, testa aquilo que está pronto com usuários reais, e aí a gente já valida, já testa, já prova com o cliente. Então, assim, tem esse processo muito claro. E à medida que a gente vai desenvolvendo, vai fazendo essas proposições, né, de alterações eventualmente, de estar desenhando junto isso, eu percebo que, assim, já fica imediato o valor que isso traz para o cliente também, ele já consegue ver. Então, essa questão do não, assim, acho que na nossa história mesmo, a gente percebe o quão é importante você realmente conseguir propor, realmente conseguir tá entendendo. Obviamente que às vezes você vai propor alguma coisa que o cliente vai falar, não, isso aqui não está alinhado com o objetivo por conta de tais fatores, e aí você realmente entende aquilo, mas você poder estar contribuindo nesse sentido, eu vejo que tem muito, muito, muito valor mesmo, e é o que diferencia, que nem você comentou, né, uma chave na prestação de serviço hoje, né? Cara, e falando em sim ou não, né, e tal, vocês estão numa zona, num local, atendendo determinados clientes, assim, eu imagino que vocês são, tipo, como é que eu vou dizer assim, assediados, né, pelo mercado, por algumas empresas e tal. Cara, já fizeram oferta para comprar vocês, para participar, para ser sócio, para investir ou coisa parecida? Porque, meu, uma vez que tu tá num ambiente desses, é normal que surjam oportunidades nesse sentido, né? Bom, oportunidades sempre surgem, mas recentemente a gente teve ofertas de aquisições, era um momento em que a gente estava com bastante visibilidade, aí e recebemos ofertas, obviamente que a gente entende muito qual que é o nosso propósito, aonde que a gente quer chegar, e hoje não é um cenário em que a gente quer tá num cenário de M&A, de vender a empresa. A gente tem muito claro a nossa filosofia, a nossa cultura, onde a gente quer chegar e como a gente quer crescer como uma marca softable mesmo, não softable da marca X, da marca Y. Então, o impacto que a gente quer causar é um impacto muito autoral nesse sentido e não dependente de outras marcas ou de outros grupos que venham a querer uma aquisição da Softable ou mesmo um investimento, um aporte dentro da empresa. Até hoje vocês não receberam nenhum aporte, nenhum tipo de investimento externo? Não, a gente é muito firme em termos de como o nosso produto vai nos guiar em termos de receita, de lucro e como a gente pode ter um crescimento sustentável em cima disso. Então, eu acho que hoje a gente tem um cenário muito em relação a investimento, em relação a número de pessoas, que são métricas que acabam, de fato, criando uma vaidade em cima da gente e desviando um pouco do foco do real propósito que a gente tem como empresa. Então, a gente ouve grandes séries A, rodadas por seed, números de funcionários, e a gente sabe que isso é muito bacana. A gente é gostoso de falar que a gente recebeu um grande investimento ou que a gente está com um número X de pessoas, que é muito maior que o número Y. Então, mas isso são métricas que não de fato dizem sobre a performance da empresa, como a empresa entrega valor, como que ela está causando um impacto positivo. Isso são métricas que às vezes estão correlacionadas, mas não estão atreladas no cerne do impacto que a empresa traz. E eu acho que... não, só ia complementar que, assim, eu acho que uma coisa também que a gente sempre pensou muito, né, que o nosso modelo, assim, de negócio, né, a nossa proposta de valor hoje, ela é realmente a nossa visão de produto mesmo, a visão das pessoas que estão aqui dentro hoje trabalhando e como a gente vai direcionando essas empresas que estão trabalhando com a gente também a construir isso. Então a gente às vezes acha, né, que seguindo num caminho assim é muito mais saudável para a gente também estar alinhado com os nossos objetivos nesse aspecto, com a nossa visão, do que às vezes estar dependendo de tomada de decisão, por exemplo, de algumas pessoas externas ou de uma marca mãe externa que por algum motivo tem poder de decisão nesse sentido, né? Então a gente percebe que isso traça um caminho para a gente de conseguir seguir mais a nossa visão e realmente estar trazendo, né, a nossa proposta de valor. Cara, legal esse depoimento de vocês, porque normalmente quando a gente tá falando com startup, né, o pessoal já tem aquela vibe de captar investimento, de já ficar tutelado, né, sobre uma certa proteção de uma empresa de fora, ou investidores, né, e acaba tu tendo justamente isso. Daqui a pouco tu perde um pouco o teu propósito porque tu te aliou a alguém que já tem mais capital, em teoria também mais experiência para te dizer o que tu tem que fazer, como tu tem que fazer, por que tu tem que fazer, né? E esse caminho que você segue, pô, é legal da gente ouvir, refletir e quem tá nos ouvindo também pensar nisso, tá? Mas será que esse é o melhor caminho, né? Será que o caminho um pouco mais, sei lá, até mesmo demorado, mas mais passinho no chão seja interessante também?
E foge um pouquinho da cultura dos unicórnios, né? De que todas as startups, e para dar certo uma startup, ela tem que ser vendida ou ela tem que ter escalabilidade no número de colaboradores ou com faturamento com cifras enormes, porque acabou se criando isso, né? Acabou se criando uma cultura que a startup que tem sucesso é aquela que tem investimento milionário ou que está com 200 colaboradores. Eu acho que são nichos, né? Como vocês falaram, são objetivos diferentes. O propósito da empresa, quando ela vem top-down muito bem escalonado, fica muito mais fácil tu disseminar, que nem vocês estão fazendo hoje para um time de 25, não tem problema daqui a um ano você ter 200 colaboradores, mas isso bem sólido, é muito mais fácil tu chegar a 200 sem perder o controle da empresa, né? Perfeito, Vinícius. Acho que tem muito um ponto de que ninguém aqui é contra a rodada de investimento, ninguém aqui é contra as startups que recebem investimento. Tem grandes startups que receberam investimento, tem o Nubank aí que não perdeu sua cultura, tem uma cultura super forte e chegou no IPO. Enfim, eu acho que é muito uma reflexão mesmo para o empreendedor, de refletir se realmente o investimento faz sentido, não investimento por investimento. Onde que eu vou colocar esse dinheiro? Para que ele vai ser utilizado? Qual que é o propósito dele? Hoje a gente está muito bem capitalizado, mas com capital próprio. E isso permite que a gente tenha alguma segurança de inovar, de ter uma segurança de investir em coisas novas, ideias novas, dar liberdade. E a gente tem essa liberdade de não ter um investidor por trás também. Mas eu tenho certeza que tem grandes startups que recebem rodadas de investimento e precisam dessas rodadas para expandirem seu mercado, conseguirem atrair mais consumidores e também tá super ok para isso. Mas talvez o que a gente tem que refletir é lá no começo se de fato a gente está recebendo um investimento que a gente precisa ou se a gente está recebendo investimento por investimento. É bacana essa reflexão. Muito bem, gurizada. Tem uma pergunta que ela remonta lá no início, já que a gente já tá assim meio que chegando na finaleira ali, cara, que é o seguinte: eu sou do marketing, né? Eu fico, olha o nome, tá, qual é o significado por trás deste nome? Softable. Né? O porquê este nome? Vai dizer, é o que tinha lá o domínio liberado. Não, legal. Bom, esse nome é uma junção de algumas palavras, alguns conceitos assim, né, pra gente, então, que nem a gente veio comentando aí, a gente entende que a nossa atuação, ela é realmente moldando, né, ao modelo de negócio, à realidade da empresa, então, existe a palavra suitable, né, por exemplo, que é a questão de você poder estar se moldando, né, fazer sentido, estar se encaixando naquela necessidade, naquele contexto, e o soft, né, de software realmente, então, foi uma junção nesse sentido aí, de um software que ele está realmente enquadrado, é um software que ele realmente faz sentido, que ele se transforma, né, para estar atendendo os objetivos. Então, foi daí que surgiu, não sei se o Jorge você quer completar alguma coisa, mas assim, foi daí que veio o nome. É mais como o Koba falou, é um neologismo aí, virou quase um adjetivo, então, como é algo suitable, como ele falou, é algo softable, algo que é possível ser transformado em software, ser adequado, está lá para atender as necessidades, como a tecnologia tem esse poder de flexibilidade e trazer para a realidade de quem está precisando e construir uma solução de fato que gere valor. Cara, e outro ponto que é extremamente relevante pro pessoal que tá nos ouvindo aí e tal, e eu imagino que vocês tenham, ou, né, não sei se podem falar aqui também, mas são os planos pro futuro, né? A gente tá saindo agora num momento de pandemia e tarará, qual é o plano aí pra 2023, 2024? O plano é, de fato, a gente conseguir atacar cada vez mais grandes empresas, entender que a gente sabe que grandes empresas elas têm um impacto bem profundo, tanto no Brasil como em outros países, como são os clientes que a gente atua, tem clientes como Saint-Gobain, Votorantim, Cargill, que tem atuações aí no globo inteiro, e a gente sabe que essa aliança entre a inovação que a tecnologia pode trazer, que a gente pode estar atuando com esses parceiros, e se a gente conseguir construir uma solução super bacana com eles, a gente vai estar impactando a vida de milhares e milhões de pessoas, só com alguma ideia inovadora que a gente pode trazer, com às vezes um pequeno detalhe que numa empresa dessas proporções acabam negligenciando ou sendo um pouquinho mais burocráticas, sendo um pouquinho mais lentas, e a gente pode estar lá atuando para fazer um pouquinho diferente, um pouquinho melhor, que já é um pouquinho que já muda muita coisa. Então, os planos são, de fato, conseguir cada vez mais ter essa permeabilidade dentro do mundo corporate aí,
do Brasil e do mundo. Maravilha, maravilha, gurizada. Vamos puxando os nossos quadros aí já na finaleira do café. Não sei se os guris têm alguma pergunta, que a gente não tá no estúdio aqui se olhando pra dizer, tio, tinha mais uma coisa aqui, né? Não, acho que de geral, assim, acho que deu pra comentar bastante aí da trajetória, da história, então pergunta não tenho nenhuma aqui por enquanto. Aí a Érica, o Vinícius tá tranquilo também. Beleza então, gurizada? Não, tudo tranquilo. Na verdade, Exato. deu para entender bem a história deles, né? Saber como é que foi essa trajetória já de sucesso, né? Mas que, pelo que a gente pode acompanhar, vem muito mais sucesso aí. Vem uma empresa que vai crescer com raízes muito bem fixadas, né? E, cara, como adjetivo, ou como o próprio termo da empresa de vocês, do name right da empresa de vocês, é algo que é que nem a gente, acho que foi na palestra que a gente viu lá no Cicred, né, falava que hoje a gente ainda fala que as coisas são conectadas à internet, mas a gente não fala que as coisas são ligadas na luz, né. Acho que é mais ou menos isso que vai acontecer, né. O software vai ser algo natural, tudo vai virar um software, tudo vai precisar de um software, né. Na verdade, a gente não vai interagir com quase nada que não tenha todo um background por trás, uma programação. Então é isso, tá caminhando pro rumo certo, né? A gente sabe que a maioria das novas profissões e também das formações vão ser todas para essa área, né? E quando mais a gente vê empresas se desenvolvendo, porque temos bastante empresas nesse setor, mas que com gestores com cabeças antigas, né? Então tu vê um monte de mão de obra muito qualificada dentro de empresas que não têm tanta qualificação assim. Então é muito interessante a gente ver empresas com a gestão também para esse mesmo caminho. Então dá parabéns para vocês pela empresa, que tenham cada vez mais sucesso e que voltem aqui no Café Empreendedor para contar aí não só a história, mas também outros grandes projetos, né, Leandro? Com certeza, com certeza. Já fica o convite pra gente bater um papo em outra oportunidade. Muito bem, gurizada, vamos puxando os nossos quadros aqui, deixar os guris se preparando ali, que eu já larguei a barbada antes pra eles. Então vamos puxar o nosso primeiro aqui, o Gotas de Inspiração. Bom, acho que nesse sentido, né, o que tem algumas frases aí. Esse é o nosso quadro. Não, nossa. Esse é o nosso. O outdoor do empreendedor na sequência. Já te chamo. Vamos lá então, gurizada. Aproveita que tá na ponta da língua. Aproveita que tá na ponta da língua e fica o outdoor aí, tio. Então tá, dá-lhe o outdoor aí, não, Jorge, é o Gustavo. Dá-lhe aí, Gustavo. Isso. Não, acho que pode seguir na sequência aí, até se depois você quiser explicar o quadro até pro pessoal entender também, eu vou segurar aqui. Muito bem. Vamos de Gotas, então, dá-lhe Gotas. Então. Hoje Gotas comigo. Pode dar-lhe. Cadê a trilha? Já foi, vocês não estão ouvindo a trilha, né, tia? Mas que barbaridade. Né? Então vamos de novo. Depois ele faz os recortes necessários, não tem problema. O estagiário tem trabalho essa semana. Pô, é verdade, né, coitado. Vamos de novo então, vamos do zero. Para quem enfrenta, passa rápido. Essa aí é porrada, hein? Vamos de novo. Bem na manha. Muito bem, então vamos de novo. Para quem enfrenta, passa rápido. Tá na mente já tá em ebulição na mente, não precisa nem repetir, já tá aqui, ó. E vamos dar os créditos, né? Essa frase foi publicada por um poderoso que já passou aqui pelo programa, que já esteve conosco na mesa, né? O Maurício Tavares. Então, buscamos a inspiração lá nas postagens dele, né? E acho que é uma ótima reflexão para a gente começar a semana. Não deixar para depois, não procrastinar. Não ficar empurrando com a barriga. Enfrenta, passa rápido. Com certeza. Muito bem, pô, baita frase. Muito bom. Curtinha, mas de impacto. Forte. Muito bem, gurizada. Agora vamos pro outdoor.
Agora sim, agora vamos para o outdoor, né? Então, o outdoor do empreendedor, aquela frase para impactar centenas, milhares de empreendedores, seja com um arroba de alguém, uma faixa na Avenida Paulista gigantesca. A mensagem que vocês deixariam aí para impactar outros empreendedores, pessoal? Bom, acho que uma frase aí que sempre moldou a forma da gente pensar é que uma frase do Steve Jobs aí, que os detalhes importam, então vale a pena fazê-los direito, né? Acho que é uma frase que molda o nosso pensamento aqui hoje, que não adianta você fazer o grosso e chegar sem nada lá na frente, ou chegar com o básico, eventualmente. Eu acho que os detalhes realmente fazem muita diferença, e a gente vive isso todo dia, né? Então, acho que é uma frase bem rica nesse sentido. Muito bem, muito bem. E o Jorge? Bom, pessoal, eu acho que dentro das frases que me impactaram, sempre me impactaram, também é uma do Steve Jobs, em relação que ele fala "Stay hungry, stay foolish", que é a famosa frase lá que ele pronunciou na formatura de Stanford. Eu acho que é muito numa questão de, até para os jovens brasileiros, eu acho que dentro que o pessoal aí que tem 20 e poucos anos, é uma fase que a gente consegue sim tomar um pouquinho mais de risco, é uma fase que a gente tá com fome de fazer novas coisas, a gente tem um pensamento um pouquinho mais fresh, então tome essa possibilidade de arriscar um pouquinho mais, de fazer alguma coisa diferente. Eu sei que às vezes parece que a gente não tem a qualificação, a experiência necessária, mas experiência e qualificação a gente ganha com o tempo. E acho que o Brasil precisa muito dessas novas mentes, desses novos pensamentos para fazer oposição até com o que já tem, o que já existe, e criar coisas novas. Então, essa é a minha reflexão, o meu pensamento aí para todo mundo, para todos os jovens de 20 e poucos anos que a gente tem nos assistindo. Muito bem, gurizada. Show de bola, show de bola. E agora o jabá pra gente ir fechando aí, então. Se o pessoal quiser entrar em contato, conversar com vocês, conhecer um pouquinho mais sobre a empresa, sobre as soluções. Ei, Leandro, antes de passar, tu não vai comentar nada que tem podcast aí de nível um pouco maior que o nosso, né? Que tá copiando o nosso quadro, tu não vai dar uma tiradinha sobre isso? Ah, cara, eu não sei, cara. Eu fico pensativo, porque, pô, os caras são gigantescos, os caras não são grandes, os caras são uns monstros aí no Brasil. Mas que tem podcast aí, que esse quadro que vocês estão participando, vocês estão falando agora, o outdoor. Pode falar que é do JJ, não tem problema. Cara, a gente criou ele, sei lá, 2, 3 anos atrás, no meio do programa, naquelas loucuras, assim, porque é bem bate-papo e uma mensagem ficou, e aí vamos usar no outro, e aí tá até agora. E é sempre assim, ó, faixa na Avenida Paulista, raiz, e o arroba aí de um famoso. E, enfim, o que o Vinícius tá falando aí é que o pessoal lá usou a mesma terminologia, o outdoor, sei lá, eles usam outro fato. Mas assim, é pra impactar empreendedores, né? Cara, o copy é o mesmo. É triste, assim. É importante a gente saber que a gente é referência pra esses caras que estão começando agora. Cara, esses caras estão começando agora, vamos se respeitar, né? A gente vai falar mais sobre isso no próximo programa. Aliás, no programa de aniversário do Café, a gente vai tocar esses pontos aí, né? Dando um spoiler. Mas, cara, a gente tá aí há 7 anos. O Sócios, que é um baita num podcast, gosto do Bruno Perini, da esposa dele, enfim. Cara, eles não tem 1 ano, acho, de podcast. O Joel J, acho também, 1 ano. E olha lá. Tem que aprender com quem tá no mercado, né, gurizada? É isso aí. Mas dizem que a forma mais sincera de um elogio é a cópia. Óbvio, então... Muito bom. Pô, agora tu ganhou tudo aqui, Saiu Jorge. outro gotas. Agora tu nos ganhou. Saiu outro gotas. Não, tô até pensativo depois dessa aí, né? Uma boa, gurizada, voltando ao quadro, com cópias ou sem cópias, eu não sei se o pessoal nos copiou esse também, mas enfim, o Jabá agora é a hora do faz-me rir, o pessoal quiser contratar, quiser até trabalhar, porque é também um desafio dessa área de tecnologia, da área de marketing, a gente conseguir bons profissionais. O pessoal quiser, tia, gostei dessa empresa, eu quero mandar um currículo, sei lá, fazer um contato, um sinal de fumaça. Legal, bom, o pessoal pode entrar em contato, quem estiver procurando, inclusive também vagas, coisa nesse sentido, pode entrar em contato no nosso Instagram diretamente, então chamar a gente lá, SoftableBR, então escreve SOFTABLE
BR de Brasil mesmo, então por lá pode estar mandando mensagem. E quem tiver interessado em conhecer um pouco mais do nosso serviço, um pouco mais de como a gente trabalha, tá conhecendo um pouquinho dos nossos projetos, pode entrar em contato através do softable.com.br. Aí lá tem o e-mail de contato@softable.com.br. Lá pode estar conhecendo um pouquinho mais da gente também, tá marcando uma reuniãozinha aí pra gente estar discutindo um pouquinho de como a gente tá podendo ajudar, tá bom? Maravilha, maravilha então, gurizada. Muito bem, só pra gente fechar, Vinícius, uma coisa que eles não copiam, porque também, né, a gente tem limite, mas são as trilhas do café são únicas. Pra quem gosta de um bom e antigo heavy metal, vai conhecer todas ali, mas enfim, isso aí acho que o pessoal não curte muito, é difícil copiar isso aí. Vou agradecer os direitos autorais do Facebook por essa Não, mas são só versões alternativas, dá pra reconhecer, mas enfim. Agora, por exemplo, vocês não estão ouvindo, mas tá tocando o tio Zakk Wylde aqui no fundo, que é muito bom. Mas enfim, gurizada, nós vamos fechando por aqui, agradecer a presença, a participação dos nossos poderosos aí, do Gustavo e do Jorge. Cara, obrigado por participar do café, a gente fica feliz em conhecer a história empreendedora de vocês, a gente bateu um papo lá no Gramado Summit, o pessoal também passou pelo Café Empreendedor aqui, o Marcos, né, o CEO lá da... E de lá, cara, a gente fez muito contato, fazendo muito programa, né, dessas conexões aí, então bacana conhecer a história de vocês aí do interior de São Paulo, né, um pouquinho longe daqui, mas enfim, já fica o convite aí, como falou o Vinícius, em outras oportunidades a gente bater um papo sobre tecnologia, sobre inovação e por aí vai. Feito, gurizada! Agradece. Oi? Agradecemos muito aí a oportunidade, gente. Acho que... A gente agradece o espaço. E mais uma vez, Oi. Parabéns pelos 7 anos de podcast, que não é todo dia que a gente faz 7 anos. É verdade, é verdade. Muito bem, então, gurizada, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona, marketing de resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. Também falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade aí na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, então, gurizada, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.